Oi gente, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao canal Denilson Pinheiro, tratando de assuntos do Reino de Deus. Vejam só, a Bíblia tem aproximadamente 40 autores e todos são essenciais na história bíblica. Porém, ao meu ver, 3 deles são de maior destaque. Quer saber quais e por quê? Se liga aí e assiste até o final, porque no último eu vou trazer uma curiosidade super interessante para vocês. Então bora lá, o primeiro autor mais influente da história da Bíblia é Moisés. Para a tradição, Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para os judeus, esses livros são chamados de livros da lei ou simplesmente Torá. E por Moisés ter escrito a lei, vejo ele como um dos autores mais influentes da história da Bíblia, pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, porque a lei é a vontade de Deus para o seu povo, e não somente para os judeus, mas também para todos os cristãos. Em segundo lugar, porque sem a lei de Deus não haveria um bom entendimento a respeito do cristianismo. E em terceiro lugar, porque muitas nações têm as suas leis baseadas na lei de Deus. Moisés é o grande profeta para os judeus, e a palavra de Deus diz que ele falava face a face com Deus, assim como falava a qualquer com seu amigo. É o que está lá em Êxodo 33, verso 11. O segundo autor mais influente da Bíblia é Davi. Davi é o autor da maioria dos salmos, e os salmos são expressões poéticas do povo de Deus em relação a esse Deus. E as situações que os salmistas se encontravam geralmente ali era o pano de fundo para se escrever o salmo. E nós sabemos que a vida de Davi é marcada por altos e baixos, mas mesmo assim a palavra de Deus diz que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi é considerado o maior rei de Israel e é um grande exemplo para todos os crentes de coragem, de perseverança e de devoção a Deus. Foi de Davi que houve uma promessa de que o seu reino seria firmado para sempre. Veja só o que está escrito na palavra de Deus. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, segundo Samuel 7,16. E isso se tornou uma realidade na pessoa de Jesus, que é Rei Eterno. Glória a Deus por isso. O terceiro autor mais influente da história bíblica é o apóstolo Paulo. Ele é o autor da maioria dos livros do Novo Testamento. 13 livros são considerados de autoria do apóstolo Paulo. E aqui na descrição do vídeo está a lista dos 13 livros do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande estudioso da palavra de Deus e é considerado o grande teólogo do Novo Testamento. Grande parte do que o cristianismo é hoje é de influência dos escritos do apóstolo Paulo. As doutrinas básicas e centrais do cristianismo estão fundamentadas nos livros de Paulo, principalmente Romanos, Gálatas e Efésios. E assim ele é um grande exemplo de coragem, de perseverança para cumprir a missão que Deus lhe deu. Veja só o que está escrito: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, verso 24. Paulo é um grande exemplo de cristão para todos os cristãos deste tempo. E agora quero trazer a curiosidade sobre a vida do apóstolo Paulo. A curiosidade é numa pergunta: seu nome é mudado por causa da sua conversão? Ele é chamado de Paulo em vez de Saulo por causa da sua conversão? E a resposta é não. Veja só a explicação. O nome hebraico dele é Shaul, o mesmo nome do primeiro rei de Israel, que significa pedido. E o seu nome romano é Paulus, que significa pequeno. E por que o apóstolo Paulo passaria a viajar pelo mundo afora nas suas viagens missionárias, e esse mundo todo era greco-romano, ele precisaria de um nome para ser chamado. Então ele foi ser chamado de Paulo, seu nome romano. Muito simples e interessante. E então é isso, pessoal. Muito obrigado por me assistir até aqui. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.